tá chegando uma certa, todo mundo pega, não sabe nem como, gente. Que interferência é essa? Pegou, a tia dela pegou. Foi, tá gravando. Começou. Mas estava com uma interferência, achei. Bom, Davi, primeira coisa, te agradeço por você aí me conceder essa entrevista. Essa entrevista está sendo feita online pela plataforma Teams. Hoje é dia 31 de março de 2021. Essa entrevista faz parte da história oral de vida do ex-aluno, e é para o Centro de Memória da Camargo Aranha, e também será difundida na História Oral da Educação do Centro Paulo Afonso. O Davi é ex-aluno e eu já começo te perguntando, Davi, como foi que você terminou na Camargo, que curso que você fez? Oi, Sibeli, primeiro é uma honra te ajudar aí a esse trabalho, a desenvolver isso aí, acho que contar as histórias é muito bom. Eu me formei, eu fiz curso de administração, né, técnico em administração, e eu saí em 94, né, então 92, entrei em 92, 93 me formei em 94. Certo. E foi muito bom ter estudado lá, abriu meu leque, meus horizontes para o que eu queria, para a minha profissão, para o meu futuro na vida. Davi, me fala um pouquinho, antes de a gente entrar mais na parte profissional, me fala como é que começaram as coisas, a sua origem familiar, social, me conta um pouquinho a seu respeito, para a gente depois fechar o quadro. Eu sou o filho mais velho, né? Tenho um irmão mais novo, tenho um pai falecido há 3 anos, mas que trabalhou bastante aí, muito tempo na Comgás, uma mãe professora de português, né, língua portuguesa, trabalhadores, são paulistas, né, paulistanos, se esforçaram muito para dar para a gente um estudo bacana. Eu, antes do Camargo Aranha, estudei no Agostiniano, né, acho que tive um privilégio aí de estudar também numa instituição muito bacana que foi o Agostiniano. A gente nunca foi rico, mas também nunca passei fome, né? Mas sempre com aquilo na cabeça de que se a gente não trabalhar, se a gente não ser sério e não vai progredir, né? Então eu sempre imaginei que tudo que eu tive, o que eu preciso proporcionar à minha família hoje, no mínimo que eu tive para mais, né? Para menos eu não vou admitir, então eu não me admito ficar parado e ficar ocioso aí no mercado, não, sempre em busca de novos. Isso é uma herança do meu pai, da minha mãe, né, que sempre me apoiou, sempre me apoiaram nessa vida profissional. Então, você diria que essas motivações aí que te levaram a ser empreendedor foi graças a seu pai e sua mãe, com o incentivo deles? Sim, assim, eles nunca me deixaram, né, eu por mim, eu com 14 anos, 16 anos, 14, entre 14 e 15 anos, eu trabalhei, eu já quis trabalhar, né, eu já quis trabalhar, não porque precisava, porque, tipo, graças a Deus, meu pai, minha mãe trabalhavam, tinham uma certa renda bacana. Então, eles nunca me obrigaram a trabalhar. Eu quis. Então, eu quis aplicar, por exemplo, que eu estava aprendendo na Camargo Aranha, já no mercado, né? Então, consegui um emprego, depois consegui um estágio, e dentro desse início, eu fui vendo que, poxa, eu tinha um pouco mais do que dar, né? E não ser empregado, mas sim eu desenvolver algo do meu jeito, para alguém, com o meu tempo, com a minha forma, não que os trabalhos não proporcionem isso, você como empregado, mas eu acho que essa gana empreendedora é aquele negócio do autoestima, eu estou fazendo, eu conquistei, eu fiz, eu montei, eu planejei, eu fiz, né? Então acho que, e eles nunca me deixaram na mão quanto a isso, né? Eles sempre vai atrás, corre, estamos aqui para te ajudar. Então, assim, o legal é que eu passei por vários ramos de atividade até chegar na empresa que eu tô. E inclusive empreendendo. Eu bati cabeça.
Eu fechei 4 empresas para ter essa. Mas, mas deu certo, né, Davi? Deu certo, deu Então, certo. eu te perguntar assim, antes de você ser empreendedor, você trabalhou em quais coisas? Foi no mesmo ramo de Não. negócio? Ó, logo que eu comecei minha vida profissional, eu trabalhei numa loja de parafuso. Que foi meu primeiro emprego. Tudo bem, era do meu tio. Foi o primeiro contato, foi aquele quando eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Mas logo saí. Aí eu fui para a Caixa de Benefícios da Polícia Militar, que foi um estágio que eu consegui pela Camargo Aranha, né? Fiquei lá até acabou o curso e tal, saí. Aí dali eu fui para Marítima Seguros. Aí eu fui trabalhar em abertura de sinistro. Uma coisa nada a ver com o que eu vinha fazendo, né, na questão administrativa. Depois daí, da Marítima, eu comecei eu entrei estava fazendo publicidade e propaganda. Eu entrei numa empresa, Casa Granado, a qual me abriu as portas, porque eu trabalhei na parte de merchandising. Então, fui promotor de vendas, enfim, depois a questão de vendedor. E quando estava acabando a faculdade, eu falei, olha, o momento é agora, se eu quiser ser o que eu quero ser, que é publicitário, trabalhar com comunicação, trabalhar com o que eu faço hoje, eu tenho que pedir as contas, senão eu vou continuar vendedor pro resto da vida. Aí eu pedi as contas na Casa Granado e fui correr atrás. Aí eu passei por um monte de agências, 4, 5 agências e uma produtora. Aí eu abri o meu negócio. Depois da produtora, eu abri o meu negócio. Abri uma agência, depois eu fechei essa agência. Aí eu fui para um ramo totalmente fora, que foi uma empresa de brinquedo e grama sintética. Aí fiquei 1, 2 anos com ela, fechei. Aí fui trabalhar em agência de novo. Aí abri outra coisa de grama sintética de novo. Aí fechei. Aí voltei para a agência de novo. E da agência eu fui para uma produtora. E aí montei a minha produtora e foi. Então foi meio que... Né? Quais qualidades você acha, Davi, que você acha que você tem que te levaram a ser um empresário? Assim, eu acho que assim, que eu destaco assim, é a proatividade. Eu acho que para você ser empresário, você tem que ser resiliente, você tem que ser persistente, você tem que, assim, não pode ter preguiça, né? Tem que estar antenado, assim, queira ou não, você precisa estar antenado ao ramo de atividade que você vai trabalhar. Se você for fazer cadeira, você tem que saber daquele mercado de cadeira. Se você for fazer boneco, você tem que... E eu, como faço vídeo, tenho que saber como que é o mercado de vídeo. Davi, você não teve dificuldade nenhuma, né, em saber o que você queria fazer? Era muito claro isso para você? Então, o Camargo Aranha me deu essa luz, porque eu tive aula no curso de administração, eu tive aula de marketing. E aí foi a hora que eu falei, pô, é o que eu quero fazer. Eu quero ir para essa área de comunicação. Eu sempre gostei de fotografia, eu sempre gostei de imagem e tal. Falei, é para esse lado que eu quero ir. E aí eu segui. A princípio, eu fui para a agência de publicidade porque eu achei que, de repente, a criação... Mas, assim, aquele negócio de fotografia, de filmagem e tal, era forte em mim. E eu fui caindo, né? E aí eu fui indo. Dentro da própria agência, a própria agência foi me levando para a produtora. Até que eu cheguei até a produtora e hoje tenho há 10 anos a produtora. Tá. E, Davi, o ensino técnico da Camargo Aranha, né? Ele contribuiu bastante para você saber administrar tanto o próprio negócio como o pessoal, o RH. Não tenha dúvida. Foi importante porque, assim, toda a base administrativa hoje que eu tenho, ela partiu do conhecimento que eu tive no curso técnico. Por quê? Porque depois eu fui para a faculdade e após, eu não tinha essa carga de administração, né? Eu fiz publicidade e propaganda. Então eu tive aulas de conceito de comunicação, de criação, de planejamento de mídia, um pouquinho de administração, para você saber montar um orçamento. Agora,
o controle financeiro, entender sobre nota fiscal, imposto, essas coisas, eu aprendi no Camargo Aranha. Eu aprendi no curso técnico. Né? E você acha que, no caso aí na Camargo, pela tua experiência hoje, pelo teu sucesso profissional, que teve alguma falha na tua educação técnica mesmo na Camargo Aranha? Teve alguma coisa ali que você acha que poderia ter aprendido que não aprendeu? Alguma falha no currículo que pudesse ter te ajudado mais nos teus Olha, passos? eu acho que assim, eu não vou dizer para mim, mas eu vejo por alguns colegas, né? Eu acho que, por exemplo, a questão, e eu estou dizendo isso na minha época, tá? Eu sei que hoje temos cursos diferentes, tal, enfim, mas lá na minha época eu acho que assim, o que seria ideal, e acredito, vai até para hoje, o que seria ideal é que tivesse uma carga de estágio obrigatória. Eu acho que isso é muito funcional no curso técnico. Eu acho que isso é muito funcional, né? Você apresentar ou estágio ou emprego. Por quê? Porque assim, foi muito importante para mim eu estagiar e ter as aulas. Porque o que os professores falavam ali, porra, eu via lá. Eu ia fazer. Entendi. Então foi muito legal. Então, assim, o que eu sentia, o que eu digo que pode ser que os meus colegas tenham sentido falta, porque teve alguns que não conseguiram estágio, não fizeram. Assim, então eles não tinham essa vivência do que era uma duplicata, do que era um razonete, um balancete, que eu fazia. Era o que eu fazia. Eu não sei se antigamente, Davi, eu não sei. Apesar do meu tempo de Camargo Aranha, a memória vai ficando curta. Não sei se antigamente não era obrigatório estágio em alguns cursos técnicos. Tinha curso que era, o administração não era. Mas, por exemplo, acho que processamento de dados era. É que você não fez o técnico, né? Você fez, na tua época, era um integrado já. Ele era um integrado. Eu fiz o integrado, em 92, 94, eu estudava à tarde e eu tinha, né, essa questão integrada aí do médio com o técnico, né? Não era o técnico livre, né? Porque eu acho que o técnico talvez tivesse aí. Porque eu lembro de uma época que era obrigatório os estágios. Falando em Camargo Aranha, Davi, quais os professores que você lembra que te marcaram bastante? Me conta um pouquinho aí da tua vida de Camargo Aranha nessa 92, praticamente 20 anos atrás, né? 20 anos então, atrás. Tem alguns professores que marcam, né? Eu tive aula com professores que até são meus colegas hoje lá. Professora de Nalva, de contabilidade, deu aula para mim. Me ajudou muito a entender, né, a questão contábil, como eu falei, que a gente acha que administrador não precisa saber, mas Claro, você sim. tem que entender, né? Eu vejo hoje na empresa, eu tenho que conversar com o escritório de contabilidade, tem a alíquota, tem o tipo de empresa, o enquadramento, enfim. Tem o professor Seba, que dava português, que assim, vou-me embora para Passarga, né? Sim, sim. Sim. Comecei a gostar de poema e de literatura por causa dele. Tinha a professora Irene. A Irene seria de matemática. Irene Pereira. Estatística. A Vilma de estatística, que foi uma professora que, assim, eu lembro que na faculdade eu só tirei 10 em estatística. E o professor, mas como que você sabe tudo isso? Eu falei, porque eu estudei no Camargo Aranha. Eu tive uma professora que me ensinou tudo em estatística. E eu adoro estatística e acho que é a base do marketing também, né? Professor Claudinei de Educação Física também era sensacional. Você pegou uma época boa de Camargo, né, Davi? Aí teve o Sergião, que era o coordenador do curso, professor Sérgio, que também a gente aprendeu bastante coisa. A professora Lucy Baba, que deu aula de administração de pessoal, deu aula de administração financeira, que também era fantástica. Veja, eu estou falando de professores que não tem nada a ver com marketing, mas que me marcaram.
E tinha uma professora de artes também que É, dava aula, que deu aula para mim, que a gente também não esquece. Né, Cida? ela também marcou. Marcou, marcou. É, que Inclusive, bom. quando eu reencontrei, falei, nossa, é ela. Ela continua lá ainda, Davi. Continua, continua. É que você não falou, né? Mas você, além de ser um empresário bem-sucedido, você também tem aulas na Camargo Aranha. Isso, eu não- acabei, não, a gente É, falou bastante da questão da empresa, né? Mas eu dou algumas aulas lá no Camargo Aranha, né? E alguns, por isso que eu disse que alguns colegas, né? sim. Umas professoras que foram minhas há 20 anos atrás, que ainda estão lá e são colegas também. Poucas, né, Davi? Poucas Já tem pouco. nessa época. Mas, por exemplo, a professora Lucia, eu cheguei porque eu tô lá desde 2003, né? Então, quando eu comecei a dar aula lá no Camargo, em 2003, a Lucia ainda estava lá. E Professor... A Lucia, ela vem da Camargo da época da Piratininga. Isso, A Lucia é das antigas ainda, das muito antiga. antigas. Por exemplo, tem uma professora que também é das antigas, que veio lá da, Piratininga. da Piratininga, que é a professora Marinês. Tudo bem, ela não me deu aula, mas eu via, a gente... Quer dizer, ela deu aula, porque a gente tinha taquigrafia. Sim. Porque, né, a gente começou computador, DBasic e tal, não tinha esses computadores, o Windows não existia. Tá? Era Lotus 123, DBasic, era tudo no DOS, né, na época. E a gente tinha da aula de datilografia, mecanografia, né. E a professora Maria Inês também, que foi uma professora que deu aula pra gente, ela e a outra professora eu não lembro, mas que também veio da Piratininga, né. Então você tem boas lembranças, né, Davi? E vários professores desses eu encontrei no retorno, né? Retorno de lá, quando comecei como professor. E, Davi, me fala uma coisa. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Como é que você está fazendo aí com a tua empresa? Como é que estão as coisas? A gente se reinventou, como todo mundo, né? Na verdade, a gente já tinha um modelo de negócio meio que home office, meio que digital. Eu acho que isso facilitou, né? A gente, dentro da estrutura, até para a gente poder atender as empresas que a gente atende e conseguir um custo bacana, a gente já tinha meio que uma estrutura um pouco mais voltada ao virtual, né? Mas mesmo assim, essa pandemia teve que fazer com que a gente se reinventasse, né? Então, a gente tem muito tempo que a gente não faz filmagem, né? Então, a gente começou lá março do ano passado, até agosto, junho, até julho não houve filmagem, não houveram filmagem. Foi só desenvolvimento de vídeo com banco de imagens comprado, com animações, enfim, porque não podia ir, né? Depois começaram a liberar, então aí seguimos os protocolos com a equipe e tal, fazendo exames e tal. Ninguém da empresa nesse momento pegou, praticamente toda a filmagem que a gente ia fazer externo era necessário apresentar o exame, então. E depois logo agora voltou a fechar de novo. Né? E aí a gente tem bastante contato, a gente trabalha com empresas grandes, eu não sei se posso falar das empresas, mas eu tenho, por exemplo, Cielo, eu tenho Votorantim, eu tenho Albert Einstein, PepsiCo, Faber-Castell, então atendo a um monte de empresas bacanas, de saúde, daqui a pouco eu lembro. Enfim, são várias empresas que a gente atende. E essas empresas, elas trabalham bastante com vídeos. Os laboratórios, principalmente laboratório, Pfizer, Gilead e Roche, final do ano, muitas temáticas envolvendo o que foi feito durante a pandemia. Esses laboratórios, a gente fez vídeo para eles, tudo animado, com banco de imagem e tal. Então, assim, a gente se reinventou. O mercado também buscou essa reinvenção e a gente trabalhando com isso aí, com essa reinvenção que o próprio mercado proporcionou a nós. Não vou falar que estamos
como se tivesse tudo normal, mas também não posso reclamar, né? A gente está conseguindo levar, a gente está conseguindo andar, e não estamos passando tanto sufoco. Mas poderia estar melhor, e com certeza estaria se tivesse tudo normal. E, Davi, você já deu estágio para alunos da Camargo? Já dei. Duas estagiárias do curso de administração passaram por lá, já. No momento agora não, né? Mas sim, já passaram. Agora... Maiara e a Renata. Duas pessoas que trabalharam para mim e foram alunos do Camargo Aranha. Elas pediram ou você percebeu que elas tinham qualidade e puxou? Eu precisava de gente, eu tinha vaga e precisava de gente. Aí eu cheguei na sala e falei, olha, eu tenho uma vaga assim, 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 quem quiser, vem conversar comigo. E aí dentro do que a gente conversou, né, e a pessoa disposta a... Inclusive a Maiara hoje, ela tá numa outra agência, ela saiu da produtora depois, fez estágio, ela tá numa outra agência e ela tá trabalhando, ela atende Nestlé, né, faz atendimento de Nestlé, e esses dias ela entrou em contato com a gente pra gente fazer vídeo pra Nestlé, então cria-se também um network, isso é legal. Isso o curso técnico proporciona também, né? Isso é legal, gente, esse network aí. E aí ela tá bem, né, tá bem legal, e foi bacana para ela. Ela entrou onde ela queria, né? Então, Davi, você aconselha a fazer Camargo Aranha? Eu sou suspeita, né? Eu aconselho sim, eu acho que você vai aprender coisa, vai ser bom para teu desenvolvimento profissional, pessoal. O que eu tenho hoje, família, carro, casa, enfim, vem da Lira, vem do Camargo, do que eu estudei lá, do que eu vim construindo, do que eu aprendi até hoje. Então, acho que eu aconselho sim, Camargo ou qualquer outro curso técnico. Claro. Você gostaria de falar mais uma coisa para a gente completar, Davi? Eu digo que bacana contribuir aí para o trabalho, para o desenvolvimento aí do Centro de Memórias, né? Que foi inaugurado, e inaugurou e fechou, né? Porque foi inaugurado no final de 2019, novembro, né? Os alunos nem conheceram, porque depois teve final de ano, conselho de classe, tá? Aí janeiro, fevereiro, início de ano, aquela agitação rotineira, né? E aí veio a pandemia, e enfim, né? Mas estamos trabalhando para continuar com o acervo, tudo. Eu acho que assim, tudo que a gente puder contribuir, assim, o Camargo me deu muita coisa. Então eu tenho que retribuir. Então, se eu puder ajudar, como empresário, como professor, como ex-aluno, eu vou fazer, né? Me abriu muitas portas ter estudado no Camargo, sim, né? E estamos aí, né? Então a gente precisa, acho que você saber que um curso técnico te gera oportunidade. Eu acho que tem que ter isso em mente, né? Porque você vai aprender situações, você vai aprender coisas que você vai usar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Legal, Davi. Então vamos encerrar por aqui. E eu agradeço bastante, Davi, a tua participação nesse pedacinho de história oral que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo, para contar a história da Camargo e não deixar nada no esquecimento, né? Valorizar, porque a gente nesse país aqui tem esse problema, né? Que as coisas não... É tudo esquecido, é tudo... Tudo deixa para lá, né? Então a gente tem que caminhar com esse objetivo aí para que o passado, na realidade... Eu tenho uma produtora, eu vivo de contar história. Sei. E olha, quem sabe, passando essa pandemia, a gente não pode, inclusive, fazer uma filmagem, não as que eu faço, porque as que eu faço são, imagina, ingênuas, sem qualidade nenhuma, mas de fazer um trabalho bacana para a gente colocar lá no nosso centro de memória. Vamos fazer, vamos, sem problema nenhum. Porque assim, eu vivo de contar história. História, né, a gente monta, ela é
criada de fatos Sim. que aconteceram, de que estão acontecendo, e você pode criar algumas coisas, né? Mas no meu ramo de contar a história de empresa, eu vou buscar a fundação, o que ela passou, como ela está no mercado, enfim, né? Que é um dos ramos que eu atendo, que é o vídeo institucional. A gente tem outros vídeos lá. A gente vive de contar a história, então... Então a gente vai trocar figurinha num futuro bem próximo. Com certeza. Depois da vacina. Ah, opa! Então, Davi, então é isso aí, tá, Davi? Te agradeço bastante a tua participação e a gente se vê logo, logo. Com certeza. Tá bom, Davi? Beijo grande. Obrigada, Davi. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.